E aí galera, tudo em paz com vocês? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Thiago Emerson e vocês assistem agora a mais um vídeo do canal Metal Musicast. Vou fazer um vídeo diferente. Eu assisti um vídeo de outro canal, achei interessante alguma discussão que foi colocada lá nos comentários e vou trazer aqui o meu ponto de vista a respeito do tema. Eu vou falar sobre a evolução do vinil para o CD, das plataformas de streaming, como isso influencia no conteúdo, na arte que o artista está produzindo. Então fiquem comigo até o final. Eu vou dar uma dica de leitura no final do vídeo. Tenho certeza que você vai tirar alguma coisa interessante daqui, beleza? Aproveitem para fazer a inscrição, coloquem aí também os comentários, sempre lembrando que é um vídeo de opinião, então coloquem as opiniões de vocês, se vocês discordam de mim ou concordam ou tem algo a acrescentar, beleza? Bom, qual foi o outro vídeo que eu assisti? Foi lá no canal Collectors Room, vídeo do Ricardo Selig. Já deixo bem claro aqui que isso aqui não é um vídeo de refutação de ideias, de discussão, nada disso. Eu só vou trazer mais um ponto de vista para acrescentar algumas opiniões ao que ele lançou lá. Na verdade, o Ricardo Selig fez um vídeo para explicar os motivos pelos quais ele prefere o CD em comparação com o vinil. Ele deixa bem claro que é uma opinião, ele toma todo um cuidado para não ofender quem pensa diferente. Beleza, mas eu fui ver nos comentários e havia quem dissesse que não importa a mídia, não importa o suporte, o que vale é o conteúdo que está lá, é a arte. E é aí que eu trago um ponto de vista diferente. Na minha opinião, a mídia, o suporte, influencia sim na maneira em que o artista produz a sua arte. Eu vou explicar, vou mostrar capas do Iron Maiden aqui para tentar ilustrar a minha ideia. Vocês vão acompanhar. Bom, eu creio que ainda mais quando o artista está inserido na indústria musical, como a maioria dos artistas que a gente curte, né, do rock, do metal, ele tem que ficar mais atento ainda às lógicas do mercado, às maneiras em que os agentes do mercado comercializam a música que esses artistas produzem. Sacou? Olha, se está muito professoral, eu vou mostrar para vocês as capas do Iron Maiden. Prestem atenção. Quando os álbuns do Iron Maiden eram lançados apenas para vinis, nós tínhamos o Derek Riggs e ele tinha aquela prática de trazer diversos detalhes escondidos, né, para que o fã ficasse atento e ficasse distraído, curtindo toda a simbologia, como tem aqui na capa do Killers. Isso alcançou um alto grau de detalhes aqui na capa do Powerslave. Se desenvolveu, eu acho que no ápice que ele chegou, na capa do Somewhere in Time. Até hoje tem fã dizendo na internet que ainda acha detalhes que são novos. Não tinha nenhuma profundidade, era apenas uma curtição do Derek Riggs. E aqui também a brincadeira continuou. A gente era adolescente ali, ficava viajando nos detalhes aqui das capas. Isso em vinil, eu estou mostrando em CD porque eu só tenho CD. Mas originalmente os álbuns que eu mostrei foram lançados em vinil. Depois chega a época do CD. As dimensões da capa ficam reduzidas e percebam como a maneira de produzir a arte muda. Aqui já não é nem o Derek Riggs, é um outro artista, mas ainda é o Iron Maiden. Olha só, uma figura central destacada, até com alguns detalhes, mas não tem mais toda a atenção com o detalhamento. Isso continua aqui no X Factor, apesar de ter alguns detalhes aqui no Edge, nas máquinas. Vejam, não tem mais aquela brincadeira toda que só fazia sentido ou fazia mais sentido nas dimensões da figura do vinil. E agora chegamos nas plataformas de streaming e temos apenas uma figura bem simples na capa e o fundo escuro, fundo liso, né? Não precisa ser necessariamente escuro, tanto é que o Metallica lançou o Hardwired to Self-Destruct assim. Por quê? Porque aqui a figura vai ser reproduzida às vezes em celulares, em telas minúsculas de celular ou de equipamentos digitais em que não há como se atentar para os detalhes. Olha aqui, continua no Senjutsu, que eu curti demais, não estou criticando. Vocês sabem que eu fiz uma série inteira explicando o Senjutsu, então eu só estou mostrando como a mídia, a forma de carregar a arte, o suporte em que a arte é reproduzida,
e até comercializada, interfere na maneira como o artista trabalha. Vamos para a parte musical. Lá nos anos 80, o vinil comportava no máximo 44 minutos de som para não perder a qualidade. Então, o artista de rock, de metal, conseguia colocar ali 8 a 10 músicas, não mais que isso, fazendo as músicas ali de 5, 6 minutos, não passava disso. Quando passava tinha que ser o vinil duplo. Vejam só, saíram essas obras primas, Master of Puppets, 8 músicas. Antes, o Judas Priest com o British Steel, olha aqui, também são apenas algumas músicas, não passa de 10, né? Aqui uma das obras-primas do metal também, 8 músicas, o Heaven and Hell, né? Então, o músico, ele tinha que se preocupar em mostrar tudo o que ele tinha ali. Filho está chorando durante o vídeo, mas vai ficar assim, galera, eu não vou começar de novo. Me acompanha até o final. Olha, o artista tinha que se vender, se colocar toda a sua arte, seu talento em 8 músicas, em 10 às vezes. Então isso fazia com que tudo fosse direcionado para aquele tempo que o vinil comportasse. Quando sai o CD, os caras já colocaram 16, 17 músicas. Dave Mustaine já deu uma entrevista dizendo que ele até dividia a música. Ele tinha uma música composta, ele dava um jeito de dividir em duas para ocupar mais espaços do CD. Isso foi se alterando. E aí a gente chega agora na época das plataformas digitais, em que a pessoa não tem mais a experiência de ouvir um álbum inteiro. Isso influenciava. No vinil influenciava até na escolha das faixas do lado A, do lado B, porque o fã tinha que se levantar, estava deitadão lá, curtindo o som, tinha que se levantar e lá mudar o vinil de lado, colocar a agulha de novo. Depois com o CD não há mais essa necessidade, já não se pensa mais em lado A, lado B. E depois, plataformas de streaming. As pessoas colocam lá suas playlists, nem ouvem mais um álbum. E o que acontece? Isso tem gerado a necessidade de um músico estimular logo o fã. Vejam que num outro canal, também alguns inscritos lá comentaram que, ou o youtuber que fez o vídeo, melhor dizendo, ele comentou que alguns inscritos, numa audição coletiva deles lá, alguns inscritos reclamaram que a introdução do novo álbum do Xamã era muito longa, 3 minutos. 3 minutos, quer dizer, o cara queria que diminuísse para 2, ele vai ganhar 1 minuto da vida dele indo logo para outra música. Ou seja, hoje, o meio, a plataforma de streaming, vai influenciar a maneira que o artista compõe. Porque quando os fãs começarem a não consumir a música do artista, que tem uma introdução de 3 minutos, se o artista estiver com a necessidade de agradar o mercado e quiser vender mais, ele vai fazer músicas que não tem mais introdução. Vocês concordam comigo? Nós tivemos aí o Senjutsu, que eu mostrei para vocês, galera reclamando geral que tem introduções, tem músicas longas, a galera reclamando disso. Ou seja, há hoje um público, né, o meio não influencia apenas o artista, influencia o público. Então, tudo isso que eu falei vale para o público. O fã curtia de uma maneira com vinil, passou a curtir de outra maneira com CD e agora curte de uma maneira muito ansiosa, muito deslocada agora a música nas plataformas digitais. É como se o fã estivesse ali jogando moedinhas pro artista e dizendo: me divirta. E dizendo: me agite logo, eu quero agitar, eu não quero ficar ouvindo introduções aqui, eu não quero entender todas as nuances de uma peça artística, que no caso do Xamã era um tributo ao André Matos falecido, ou seja, uma música que representa o luto, a passagem de alguém da vida para a morte, tudo isso. E o fã não quer entender, o fã quer que agita logo, me agita logo, é isso que o fã quer. Então, o meio, o suporte, acaba influenciando sim o artista e acaba influenciando o público, que se tornou um público que tem a necessidade, a ansiedade para ser super estimulado. Não quer mais curtir uma manifestação artística, ou seja, não se conecta, por exemplo, com os músicos do Xamã, que estão dando uma mensagem de superação do luto, representando numa introdução de 3 minutos a passagem de alguém da vida, da dimensão da vida para outra dimensão. E o fã quer que agite ele, o fã quer sentir esse estímulo logo. Então, diferente, né? Eu ia falar o contrário, mas não é o contrário, mas diferente do que alguns
inscritos do Ricardo Selig colocaram lá, que não importa a mídia, na minha opinião, importa sim. A mídia interfere no artista, ainda mais, como eu disse, o artista que está inserido no mercado musical, na indústria musical, o nome já diz, na indústria, tem uma produção em série daquilo e o artista precisa ficar atento para agradar quem compra aquilo, quem consome. Então, há sim essa interferência no artista e no público. O público que consumia vinil é diferente em seu comportamento, em sua relação com a música, do público que cresceu com o CD e agora do público que forma a sua personalidade com as plataformas de streaming. E eu vou dar uma leitura aqui para vocês, uma dica, que é o livro do Marshall McLuhan, que é um filósofo canadense. Na verdade, ele tem a ideia que eu acabei de reproduzir aqui. Eu concordo com ele, não fui eu que criei isso, mas eu concordo, eu percebo isso e creio que ele está certo na ideia dele. Ele diz que o meio é a mensagem, vocês entenderam? O meio que materializa a arte interfere sim, ele faz parte da mensagem. E o livro que eu quero recomendar para vocês se chama Os Meios de Comunicação como Extensão do Homem. Um livro de filosofia, filosofia da comunicação, um pouco densa a leitura e tal, mas vale a dica aqui, beleza? Espero que vocês estejam curtindo, coloquem aí as opiniões, vocês acham que não concordam comigo ou concordam, em que medida concordam, ou acrescentem observações aí que eu vou ler todas as ideias de vocês que estiverem aí nos comentários, beleza? Façam as inscrições, comentem, compartilhem, forte abraço a todos vocês, valeu!